Oi, crianças! Hoje nós vamos para a nossa quarta página do nosso livro Leilão de Jardim, que foi escrito por Cecília Meirelles, que é a autora, né? E ele começa assim: quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra um caracol? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Então, essa é a nossa terceira página e eu disse para nós fazermos a nossa florzinha na linha reta, vertical, certo? E eu falei pra gente fazer em linhas curvas, em espiral, a florzinha. Só porque não dá para enxergar muito bem, mas a espiral é como a mesma forma do caracol. E eu espero que vocês estejam também vendo os videozinhos para lembrar direitinho dos conceitos, certo? Agora, nossa quarta página. Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua de primavera. Aqui nós temos 2 versos, cada linha um verso. E quais são as palavras que rimam? Aqui nesses versos nós encontramos rimas. Quais são essas rimas? Era e primavera. Por que que rimam? Porque terminam da mesma forma, ó. Era. Essa era, lembram-se, quando nós vimos no dicionário, vocês procuraram era é o que? Qual era o significado? Planta trepadeira, ou seja, que cresce na vertical, ela vai subindo, então cresce na vertical. Se fosse uma rasteira, ela cresceria na linha horizontal, mas a era é uma planta trepadeira. E era, se fosse era uma vez, ou o homem era educado, aí era um era sem H. Esse era aqui é porque é uma planta, então é escrito com H, porque o H não tem barulhinho, né? Por exemplo, se a gente colocasse um O aqui, a gente iria ler o barulhinho do O, seria hora, porque o H não tem som no início das palavras. Então, essas são as 2 palavras que rimam porque terminam com o mesmo som. Isso. Agora, a gente vai para a nossa ilustração. Para a nossa ilustração, nós vamos pegar o nosso quarto envelope, o número 4, tá? E a gente vai pegar a forma retângulo, o retângulo. O retângulo é feito com linhas retas, é um poligonal fechado, não é isso? E é uma figura plana. Então, eu peguei esse retângulo e o dividi em quadrados. Eu peguei a largura da minha régua e pus assim, e marquei, e pus assim, e marquei. Para quê? Para ficar um quadrado, porque o quadrado são 4 lados do mesmo tamanho. E é isso que eu quero que vocês façam. Que esse aqui vai ser o muro de vocês, e o muro de vocês vai ser feito por tijolos quadrados. Então, eu quero que vocês marquem esses tijolos, tá bem? Em quantas vezes? Em 5 vezes, 5 tijolos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3. 5 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o triplo de 5 são 15. Vocês vão dividir aí no retângulo de vocês. Se sobrar algum pedacinho, vocês cortam, mas eu quero isso aqui dividido na primeira linha horizontal, eu quero 5 tijolos.
mas eu quero o triplo desses tijolos nesse retângulo, que vão dar aí 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5. É isso que eu quero no muro de vocês, tá? Façam aí. Agora, nós vamos pegar a nossa era e vamos pegar o nosso lagarto. O que que fala do lagarto? Se vocês quiserem desenhar o lagarto de vocês, que o da Tia Beth ficou muito pequenininho, vocês podem desenhar ele bem maior, que ficou desproporcional, ficou pequenininho. O que que fala do lagarto? Ele está em cima da era? Não, ele está entre o muro e a era. O que que é estar entre? É estar no meio. Exemplo, se eu tenho 4 e se eu tivesse um 6 aqui, qual era o número que estaria entre o 4 e o 6? O 5, que era o que estava exatamente aqui no meio, ó. Se eu tenho 22, por exemplo, qual o número que está entre o 22 e 26, por exemplo? Seriam 23, 24 e 25, que estariam aqui no meio, que está entre, é no meio, não é em cima, não é embaixo, não é antes, não é depois, é no meio, entre, certo? O lagarto não pode ficar nem só aqui, se eu colocasse aqui, seria só em cima do muro, ou só aqui em cima da era, mas eu vou colocá-lo entre. Essa Tia Beth já colou o muro, mas seria bom que vocês pegassem a era e colassem por trás do muro para subir, ó. Então, vou colá-la aqui. Então, o lagarto da Tia Beth não ficou de um tamanho ideal. Vocês podem fazer o lagarto de vocês aí maior, tá bom? Vou colocar ele aqui aparecendo um pedacinho dele, para ele estar entre o muro e a era. De repente, você nem cola a era toda, mas só uma partezinha, certo? Então, a gente colou a era na vertical, né? A gente vai deixar um pedacinho para ficar aparecendo o pedaço do lagarto para representar a ilustração, representa o que está falando o texto. O texto está falando que o lagarto está entre o muro e a era, ou seja, no meio, entre essas duas coisas, certo? Agora, o que que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem essa outra parte que está como um retângulo, certo? E vamos recortar em 4. Recortar não, dá um corte assim, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar e entortar, amassar essas partes que eu não cortei tudo, tá vendo? Ó, cortei parte. Agora, eu vou amassar todas essas partes, tá? Depois que vocês amassaram, cada tirinha, aí vocês podem amassar aqui, ó, de forma que fique parecendo o tronco de uma árvore, certo? Aí, vocês vão colar. Podem colar um pouquinho aqui no pezinho do muro, que ele vai ficar um pouquinho em cima do muro, sobre o muro e aqui. Agora, vocês vão pegar os círculos e vão colocar na ordem decrescente, do maior para o menor. Se fossem números, seria, aqui eu tenho 22, eu tenho 4, eu tenho 44, eu tenho 8, eu tenho 68 e eu tenho 38. E agora, Tia Beth, como que eu vou organizar esses números em ordem decrescente? Eu vou pegar o maior. Qual desses é o maior? 22, 4, 8, 44. Então, vamos pensar. 22, eu tenho
2 barrinhas, que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 barrinhas e 2, 10 mais 10, 20. O dobro de 10, 20. Então, eu tenho 22. Eu tentei organizar para vocês visualizarem melhor. Então, nós temos aqui 2 barrinhas. 1 dezena, 2 dezenas. 2 dezenas é igual a 20. 20 é o dobro de 10, porque é 2 vezes o mesmo tanto, certo? E aqui eu tenho 22, 21, 22. Então, 2 dezenas e 2 unidades. De 10 em 10, dezena. De 1 em 1, unidade. Aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é menor que 22. Por quê? Porque 8 nem completa essa barrinha aqui, ó. Ficam faltando 2. Ficam faltando 2 unidades para completar a barrinha de 10, ó. Estão faltando 1, 2, certo? Então, o 8 é menor, então, do que o 22. Se eu fosse organizar, qual que eu organizaria? Em ordem decrescente, eu colocaria primeiramente o 22, não é isso? Agora, eu tenho 8. 4 é a metade de 8, porque ficaram 4 para cá e 4 para cá, certo? Agora, e olha só, que tem 4 unidades. E 4 unidades é a metade de 8, tá vendo? É a metade. Eu tirei, ficou o quê, ó? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É a mesma quantidade. Então, a metade de 8 são 4. Aqui, eu tenho 3 barras de 10. Com 10 pecinhas, né? 10, 10 e 10. Então, aqui, eu tenho triplo de 10. 3 vezes 10, que dá o quê? 1, 2, 3. Quando tem 2 números assim, sempre o primeiro, a gente, como já comentou, que vai ser dezena. E o número aqui será a unidade. O último sempre será a unidade. Então, quantas unidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 dezenas e 8 unidades. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 dezenas e 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Como a tia Beth não tinha mais material dourado, o que que ela fez? Ela construiu, pegou a folha do caderno. Lá no muro eu falei para vocês colocarem o tamanho da régua, por quê? Porque a mãozinha de vocês é pequenininha e fica difícil para vocês medirem centímetro a centímetro para marcar. Mas vocês vão aprender a manusear a régua para medir, mas não para marcar. Então, por isso que eu mandei só ver a largura da régua. Aqui a tia Beth mediu de 1 em 1 centímetro para fazer as barrinhas. Pegou a folha do caderno, marcou na vertical, marcou e recortou. Então, aqui eu tenho, ó, eu quero 68. 60, 10. Para ser 60, eu tenho que ter 6 barrinhas, que são que a gente fazia sempre na sala. Porque 60 são, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60.
60, 6 vezes 10 dão 60. Aí, eu tenho 60 e quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos visualizar qual que é o maior, onde tem mais. Aqui, infelizmente, tá faltando as barrinhas, né? Mas seria, tá assim para vocês visualizarem, mas seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria isso tudo aqui, ó, né? De barrinhas. Ou seja, onde teria mais barrinhas? Seria esse. Então, o maior número é este, certo? 68. Então, se eu for colocar da forma decrescente, seria 68. Vou tirar aqui para vocês para vocês perceberem, certo? Então, decrescente, vai para o maior. Agora, será desses aqui, qual que é o maior? Olha, aqui eu só tenho 2 barrinhas, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. 2, 3, 4. Então, onde eu tenho mais barrinhas? Aqui, né? Então, qual que é o outro? Este aqui é o maior. Então, ficou 68, 44. Vamos tirar essa daqui. Agora, eu tenho 38. Esses outros eu nem tô analisando, esses aqui, as unidades, porque nem chegou a 10, nem tem uma barrinha completa. Então, por isso que a gente tá analisando esses outros que tem dezena. Aqui eu tenho 3 barrinhas e aqui eu tenho 2 barrinhas. 3 barrinhas e 8 unidades, 2 barrinhas e 2 unidades. Qual que é maior? O que tem 2 ou o que tem 3? Tem 3 é maior, né? Então, 38 seria o próximo número. E agora, 22. E agora, onde tem mais pecinhas? Olha aqui, aqui tá faltando desse lado. Então, onde tem mais pecinhas? No 8. E agora, o 4. Então, essa é a ordem decrescente. Eu começo do maior e vou para o menor. Se fosse crescente, eu ia começar do pequenininho. 4, 8, tô crescendo. 22, 38, 44 e 89. Assim é a forma crescente. E a anterior era decrescente. Já organizamos na ordem decrescente, crescente. Agora, a gente vai concluir a nossa ilustração, que é um lagarto entre o muro e a era e uma estátua de primavera. Isso aqui, a gente tá fazendo de conta que é uma estátua, né? Mas não é uma estátua. Agora, a gente vai pegar o círculo e dar uma amassadinha e fazer a nossa primavera, certo? E colar. Vamos fazer que é a nossa primavera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 círculos. Eu quero a metade de 8, são 4. Então, vamos pegar 1, 2, 3. Vou deixar essa que eu já colei aqui, porque eu acabei de esquecendo da gente pensar novamente. 4. Então, 1, 2, 3, 4. Só que aqui eu quero a metade de 4. A metade de 4 vão ser quanto? 2, tá vendo? Por quê? Porque ficaram 2 aqui e vou colar 2 aqui. A metade de 4, 2. Desse outro lado, eu também vou colocar a metade de 4. Concordando com a metade, é 2. Agora, a metade de 2 é 1. Ó, eu tenho 2, a metade de 2 é 1.
Então, vou colocar uma de cá. Dou uma emboladinha, ó. Pego bem no meiozinho, dou uma emboladinha. Só no meiozinho pra fazer uma florzinha. Agora, sobraram dois círculos, duas florzinhas. Então, sobraram dois. Dois é a metade de 4. Metade de 4. Isso. Até a nossa próxima aula. Concluam. Beijo, até a 5ª página.